Eita. Meus queridos técnicos em secretariado, turma forte. Cadê essa galerinha? Rapaz, vocês estavam participando muito na aula do professor Galvão. Vocês vão participar agora muito também da minha. Olha lá, fundamentos, começando, fundamentos do secretariado. Cadê meu bom dia esticado? Cadê aquele bom dia? Cadê o bom dia? Um bom dia esticadão para vocês. Início do semestre, estamos aí com força total. Muita garra, muita determinação, gente. Vamos para as cabeças? Vamos, o diretor aqui está eletrizado aqui. O diretor está mandando ver aqui, não é brincadeira não. Vamos que vamos? Olha o nosso conteúdo aí que o meu diretor vai colocar. Rapaz, ó, bom dia. Até dá um bom dia esticado já. Já vai falando quem está presente aí. Já. Deixa eu ver de onde é que é aí. Santa Filomena, Paulistana, Padre Marcos, João Costa, Isaías Coelho. Domingos Mourão, meu diretor? Cocal de Telha, Capitão de Campos, Brasileira do Piauí, Beneditinos, Belém do Piauí. E tem o Gil o quê? Gil o quê aí, meu diretor? Gilboés, mediadora Viviane Maiara. Seja bem-vinda de Coivaras do Piauí. Olha aí, o bom dia aí, grandão. Isaías Coelho, a turma de Coivaras aí participando muito, hein? De Gurgueia também. Gurgueia também tá aí, né? Olha aí, Belém do Piauí também tá aí, né? Olha aí, Capitão de Campos, a Giovana Vitória, Elizabeth Pereira, Deila Souza, Elizabeth. Quem mais? Lia Raquel, Maria Bruna. Eu quero essa turma todinha. Roniel, todo mundo aí ligadinho, hein? Olha aí, Maria Bruna aí botando quente aí. Rapaz, vamos que vamos, galerinha. Cultura organizacional. Eita, gente. Ah, professor, cultura organizacional é a mesma coisa que clima. Clima organizacional. Aí eu pergunto para vocês, é a mesma coisa que clima organizacional? Hein? Pessoal aí da Escola Agrícola do Denox, Alvorada do Gurgueia, esticando aí, a mediadora Fabiana, me responda nesse bom dia maravilhoso que você deu esticado, minha querida. Clima organizacional é a mesma coisa que cultura organizacional? Quero ver quem vai responder primeiro. Eu quero só ver se é a Maria Bruna Lima, lá de Capitão de Campos, se é a Giovana Vitória, se é a Elizabeth Pereira, se é Deila Souza, se é a Lia Raquel, que deu bom dia e não falou mais, se é o Roniel. Eu quero ver. Cadê? É a mesma coisa de clima organizacional? Cultura organizacional é a mesma coisa? Sim ou não? Já de cara. O que você já tem aí na sua concepção, na sua cabecinha? Pessoal de Padre Marcos, de Paulistana, de Santa Filomena, de Isaías Coelho, de João Costa, de Capitão de Campos, eu quero saber. Beneditinos, a turma forte aí, já responde, estica esse bom dia. Gente, vocês não estão respondendo porque vocês não estão lembrando, né? Mas não, é diferente. Cultura organizacional, gente, ela tá ligada, a realmente a cultura empresarial. A o quê? A um legado. Ou seja, a alguma coisa contínua. O clima, gente, ele muda. Por isso que o nome é clima. O clima não muda? Muda, né? Nós temos no Piauí só chuva e sol, não é? Chuva e sol, não é isso? Ou só sol? Hein? Só sol. Meu diretor está dizendo que é só sol. Mas o clima muda. O clima está até batendo uma chuvinha aqui em Teresina, por exemplo, no Piauí. Nós temos chuva em alguns meses, não é? Olha o bom dia esticar de Coivara, rapaz. Não é brincadeira, não. Olha de Belém do Piauí também, a turma esticando o bom dia aí. É a turma que está com força. Então veja, meus queridos. Essas crenças que são passadas de geração para geração,
crenças e hábitos, eles são firmados por meio dos valores, por meio da missão, por meio das atitudes compartilhadas pelos integrantes. Então quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que esta cultura organizacional ela pode se perpetuar de forma positiva ou de forma negativa. Como é que é, professor? Posso ter uma cultura negativa? Pode. Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Pode sim. Sabe por quê? Seguinte, vamos supor que essa cultura organizacional que está aí, bem aqui embaixo, ó, no slide, ó, bem aqui embaixo você está vendo. Você está vendo eu em cima da tela, né? Eu estou em cima da tela aí e passando a mão aqui no slide, ó, passando a mão no slide aqui, tá vendo aqui, né? Esta cultura organizacionalzinha aí, ela pode ser, por exemplo, uma cultura organizacional só de chefia, onde as pessoas dentro da empresa se preocupam mais em ser chefe do que ser líder. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que ela valoriza o assédio moral com as pessoas. Como é que é isso, professor? Pois é. Ela valoriza o envergonhar das pessoas. Vou colocar, por exemplo, ó, algumas empresas da área de cervejaria, por exemplo, tá? Elas têm uma perspectiva, uma cultura muito forte. Porém, a área comercial delas é uma área muito agressiva. E, de certa forma, a agressividade se torna assédio moral em algumas empresas como essa. E esse assédio moral coloca a vulnerabilidade dos colaboradores em ênfase. Como, professor? Humilhando os colaboradores, fazendo chacota, debochando da performance dos colaboradores. Então, algumas empresas têm esta falha na cultura organizacional, que é uma cultura que ela pode ser modificada? Pode, mas vai levar muito tempo. E precisa da conscientização, por exemplo, dos 3 níveis. Certo? Dos 3 níveis. Nível estratégico, nível tático e o nível organizacional. Lembra que esta cultura que eu coloco para vocês aí é o que a gente vai comentar agora, na nossa disciplinazinha. Essa cultura que eu estou passando a mãozinha aqui no slide, tá? Eu estou passando a mão. Lembra disso. Então, nós vamos falar de culturas que são agressivas e culturas que são assertivas. Porque culturas que são assertivas, por exemplo, elas trabalham na perspectiva do quê? Do que a pessoa precisa ouvir e não do que ela quer escutar. Porém, lembra disso. Do que ela precisa ouvir, não do que ela quer escutar, mas com cuidado, zelo e educação com relação àquilo que a pessoa precisa escutar. Então, num formato de desenvolvimento de lideranças de alta performance. Não esquece sobre isso, tá bom? Vamos que vamos? Então, veja bem, nos nossos slides. Cultura organizacional com o seu tripé. Olha só, a missão é o quê? É a razão de ser da empresa. Para que ela veio? Razão de ser. Ela vai intercalar, ó, razão de ser da empresa. Ela vai intercalar com quem? Olha só, onde é que a setazinha já vai entrando? Na visão. A visão em ser referência. Referência. Assim como eu tenho a razão de ser, eu tenho a referência de ser no futuro. Então, é o que eu quero ser quando crescer. O que aquela empresa quer ser quando crescer? Já pensando no futuro. E o que é que vai fazer com que eu chegue lá? Ora, são os princípios, que são o legado, tornando a cultura da empresa. E aí o que acontece? Você vê, ó, que a visão já entra aqui nos valores. Ó, a setinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Né? Aí nós temos aqui certo? Entrando. Mas nós temos aqui fazendo o quê? O círculo. Olha aí, ó, a setinha acontecendo aqui também. E ela vai e ela volta para onde? Para a conexão
com a visão. Então, uma precisa da outra. Uma está se movimentando com a outra. A imagem é clara. Sem este tripé, sem esta tríade, a tríade de missão, visão e valores, eu não tenho uma cultura organizacional. Muito bem, vamos botando o nome aí de todo mundo, que eu vou dando uma olhada e sabendo quem é que está aí. No final eu faço a chamada para ver quem é que está aí ainda, hein? Então, tendo esta tríade, eu tenho que saber que eu vou ter pelo menos 5 tipos de cultura. Pelo menos. Nós temos mais de 20? Sim. Mas pelo menos 5 tipos de cultura eu posso estar tentando mapear e colocar para vocês. Cultura de poder, onde eu tenho uma alta centralização do comando, lá no nível estratégico. Não estou dizendo alta centralização, é porque é alta centralização mesmo. Tá? Cultura dos papéis, foco na função e na burocracia, especificamente, ou seja, é muito burocrata. Aquela empresa ela tem uma burocracia enorme, até dificulta. Porque a burocracia ela veio para facilitar os processos. E muita gente faz é piorar os processos nessa perspectiva. A cultura de tarefas, nessa perspectiva direcionada ao problema, é de execução mesmo. Cultura de tarefa para execução. Só no fazer. Mas a cultura de pessoas, focada na relevância dos talentos, aí eu tenho uma outra perspectiva. Lembra que esses 5 tipos de cultura, eu estou deixando aqui só 4. Vamos deixar o último para o final. Lembra também que estes tipos de cultura, eles são importantes para que eu saiba o seguinte, o fazer aqui na tarefa é importante? É. O fazer é importante. Mas antes de fazer, eu tenho que ser. Então as pessoas têm que estar vivenciando os valores dentro da cultura, sendo pessoas melhores dentro da empresa, para que eu possa fazer, tendo a atitude de executar, realizando, e principalmente para que eu possa seguir numa mão de ida e vinda no ter uma cultura que seja consolidada. Então, eu tenho que ser para poder fazer e depois ter. Essa é a sequência, gente. A sequência que uma empresa precisa desenvolver na sua cultura organizacional. Cultura organizacional sem normas, sem regulamento, sem diretrizes, ela não se sustenta. Eu tenho que ter o regulamento interno. Eu tenho que ter tudo escrito sobre as funções daquele setor, daquela empresa, de tudo detalhadozinho, tá certo, Lara? Micaele, que chegou aí dando bom dia pra gente, pra você também, minha querida. Eu tenho que ter isso tudo. Eu tenho que saber que isso vai nortear os valores que vão ser cobrados, que vão adiantar os comportamentos e condicionar esses comportamentos para que sejam atingidos os objetivos e estejam alinhados com a razão de ser da empresa, que vão se fechar em quê? Então, tudo que está na missão da empresa tem que estar no regulamento, professor? Tem que estar no regulamento. Olha a sequência aí. Daí, eu terei sim uma cultura organizacional. Quem é responsável por isso? Quem faz parte da liderança da organização. Não é só o RH não, professor, recursos humanos não. Não, você como técnico e secretariado é uma das principais pessoas responsáveis, profissionais responsáveis por estar nesta busca de desenvolver estas normas através do comportamento, através dos valores, através do atingimento dos objetivos, porque senão você, com a sua habilidade de técnico em secretariado, que é a comunicação, você não vai conseguir êxito na sua profissão. Então lembre, cultura organizacional, nós temos alguns exemplos de grandes empresas que nas últimas 2 décadas, por exemplo, 3 décadas, por exemplo, inovaram. Olha só,
Olha só as culturas aqui de cada uma dessas empresas. Google, Facebook, Twitter, Apple, Adobe, Netflix, Starbucks. Eita, só empresa pancada. Só empresa que trabalha a perspectiva de alta performance. Alta performance. Por quê? Porque excelência, gente, excelência já está ficando para trás. Quanto mais a simples qualidade. Porque para entrar no mercado, você precisa de qualidade. Para se manter no mercado, você precisa de uma cultura de excelência. Mas para se diferenciar, por que o Google vem sendo falado nos últimos anos? Porque ele se diferencia de quem está na média da excelência, com a alta performance. Da mesma forma, você, estando numa cultura dessa, você tem que estar buscando alta performance constantemente. Lembra de uma coisa, as outras também estão com alta performance? Sim, elas se destacam nos seus segmentos, elas avançam nos seus segmentos. O que eu tenho, por exemplo, em relação à inovação? Quando se fala de Google, quando se fala de Apple, você vê que aqui, tem um Google aqui, Apple aqui, tá? Olha só, em termos de cooperação, a cultura da Google, o que ela fala? Ela vem com um código aberto em relação à questão do Android, mas ela vem numa perspectiva tecnológica aqui. A cultura dela, ela está, de uma certa forma, se contrapondo à Apple com seus aplicativos. Isso aí reflete nos seus produtos e serviços, gente, com código fechado. Com relação à comunicação, principalmente dos laboratórios, a cultura Google, ela vem com um projeto em andamento constantemente. A expectativa, por exemplo, dos projetos da Apple, vem na perspectiva de lançamentos, mas porém num segredo constante, onde eles não compartilham. A cultura do seja bonzinho, por exemplo, dentro da inovação, vem num contexto de trabalhar a perspectiva dos seus aplicativos de forma gratuita, e a Apple vem num compartilhamento com restrições. Agora, quando se fala, por exemplo, numa cultura de amar os clientes, o Google vem tentando manter o seu relacionamento. É claro, fazendo a sua gestão de relacionamento com o cliente. Aquele lá famoso CRM. Não é o Conselho Regional de Medicina, tá, gente? É uma sigla chamada Customer Relationship Management. Gestão de relacionamento com o cliente. O management é do M, gestão. Relationship é o R, de relacionamento, e o Customer, o C, que trabalha essa perspectiva. No entanto, a Apple vem se fechando nos últimos anos em relação a isso. As opiniões. Por exemplo, o último foi a questão do carregador que não vem com o produto. Ou seja, vem perdendo clientes. É claro que aqueles que são aficionados, né, fanáticos pela Apple, continuam. Mas alguns estão tristes com a marca. Por quê? Porque ela não vem dando ouvidos. Ela vem forçando um nicho que, porventura, pode se voltar contra ela. Tá? A questão do paparicar os clientes é igual ao paparicar dos funcionários? Aí é que tá. Olha a dinâmica de cultura. O Google, ele inovou, gente. São duas áreas de tecnologia. Veio com massagens, cafés, ofurôs, momentos únicos e experiências para os colaboradores. Então, ele trabalha lá 8 horas, mas ele pode jogar ping-pong, ele pode jogar sinuca, ele pode fazer academia, ele pode tirar uma soneca, ele pode o que ele quiser. Ele pode ir de bermuda, ele pode ir de chinelo, ele pode ir de camiseta, ele não pode ir nu, não pode ir pelado, mas ele pode ir e vai receber massagem lá. Porque é o seguinte, qual é a máxima? Pedi para o meu querido diretor compartilhar aí a tela. Olha aí, qual é a máxima das culturas que eu estou colocando para vocês? Olha como é a cabeça da turma lá do Google.
A turma quer saber o seguinte: eu quero é que você produza aqui dentro, certo? A cultura dele é o seguinte: você tem 10 projetos, você finalizou os 10 projetos em 10 dias, os outros 20 dias, se você quiser ficar parado, você fica. Mas se você quiser começar os projetos do mês de setembro, você pode também começar no mês de outubro, no mês de agosto, certo? Você pode adiantar. Mas se você quiser ficar parado, porque você atingiu a sua meta de fazer os 10 projetos. Então, é uma cultura de encantamento, de surpreender o cliente interno. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que lá dentro você trabalha feito um condenado. Lá dentro você trabalha feito um escravo. Aí você vai dizer o seguinte, você vai refletir. Tá, se a pessoa que está lá dentro da empresa do Google, que tem uma cultura ao ponto de investir no seu bem-estar dentro da empresa, ela quer que você fique lá, que você more lá, que você produza lá. Alguns colaboradores, gente, até têm pequenas suítes dentro da empresa. A empresa tem alojamentos. A empresa tem espaços dentro, onde você mora dentro da empresa. É claro, né? Depende de vários fatores. Mas ela cria um ambiente que aí você vai perceber, é um outro nível, chamado high level, um nível elevado, um alto nível de trabalho, certo? Pessoas que trabalham 20 horas por dia, pessoas que trabalham 24 horas por dia, tem. Tem casos assim de estafa, tem. De pressão também, tem. Ela não é uma empresa sem defeito, certo? O Google não é empresa sem defeito. Mas ela traz uma cultura que ela foi uma das primeiras, junto com outras de tecnologia, como a Microsoft, a própria Apple também, o Facebook, que começaram a desenvolver técnicas de gestão de pessoas. Culturas voltadas para o cuidado das pessoas. Mas é claro que sempre vai ter o excesso, porque vai ter aquelas pessoas que vão trabalhar 20 horas por dia. Não é? Durante a pandemia mesmo, muitas pessoas trabalhamos muito mais do que antes da pandemia. Porque você estava em casa trabalhando home office, então você não tinha hora para parar de trabalhar. Então, pessoas que dormiam 4, 5 horas por dia, né, e estavam trabalhando ali quase que full time, o tempo todo. Já nessa cultura, ela mostra o seguinte: eu posso ter até colaboradores que se estressam com um trabalho a mais e que perdem a noção de quantas horas trabalho? Posso, mas isso faz parte dessa cultura que ela vem se destacando por isso. Por que é que o Google hoje a marca vale mais do que a marca da Coca-Cola? E a Coca-Cola é mais velha do que o Google. Por que é? Sabe por quê? Primeiro, ela entrou no mercado de capitais de forma retardada, mas a área de tecnologia é muito valorizada a nível mundial. É um fator. Segundo, a que trouxe mais inovação. Terceiro, é a que trabalha a perspectiva de reforço do chamado branding, do chamado da marca, muito forte na sua cultura. Então, a marca do branding, ele é muito forte em relação a isso. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, que também não adianta você só trabalhar o marketing do branding, né? Você tem o maior buscador do mundo hoje, é o Google. Só que é só buscador? Não, começou como buscador. Só que hoje o Google tem tudo. Entendeu? É. Por quê? Porque as pessoas que estão nele dão o sangue. Elas não vestem a camisa. E elas têm dentro da empresa o propósito de vida delas. Ou seja, elas querem estar na melhor empresa ou uma das melhores empresas do mundo. Querem fazer parte dessa história. Querem dizer para os seus netos que trabalharam na melhor empresa da época deles. Ou seja, com um propósito que eles colocam na sua missão, na sua visão, nos seus valores, que é fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, que é fazer com que as pessoas possam melhorar de vida através da informação, que é fazer com que as pessoas possam ganhar dinheiro, e assim vai. Tá? Então, é alguma coisa além, gente, é alguma coisa além só da cultura organizacional. É claro que nós estamos no capitalismo. Sim, nós estamos no capitalismo
e eu tenho a minha mão de obra sendo vendida lá, e eu tenho a exploração dessa mão de obra acontecendo? Sim, da mesma forma em qualquer outra empresa. Porém, nós não estamos no capitalismo. O capitalismo não venceu o socialismo. Venceu. Venceu o comunismo? Também. Não é? Então a gente sabe que economicamente o que prevalece a nível mundial é o capitalismo. Faz parte desse processo. Tá? Mas você, como profissional de secretariado, tem que entender que você vai ter que fazer parte deste todo da cultura, do DNA de cultura de alta performance, porque a palavra de ordem é essa: alto rendimento, alta performance. As grandes empresas estão buscando isso. Aí vem o equilíbrio com a saúde mental, por exemplo. Não adianta eu ter uma alta performance, por exemplo, numa cultura que ela não tem uma saúde mental. Entendeu? Tem pessoas que vão ficando doentes porque estão buscando muita alta performance sem lembrar do equilíbrio emocional que precisam ter. Aí é que veio, por exemplo, a pandemia. E aí fez com que as pessoas começassem a pensar um pouquinho mais sobre saúde mental. Já vinham se falando muito, né? Por exemplo, sobre a ansiedade. Mas isso ocorre, e isso faz parte do comportamento de moldar as culturas organizacionais e muito, tá, gente? Não esquece disso que a gente está colocando para vocês. Vamos voltar para os slides. Então, entenda, olha só. Tá, nós temos aqui a administração rígida. Nessa perspectiva, ela se destaca em primeiro lugar. E o Google vem em segundo. Porque o que foi avaliado, por exemplo, pela PCG foi a questão da produtividade. Ela está conseguindo atingir até esse ponto, né? A questão da Apple, ela está conseguindo atingir. No entanto, algumas situações elas estão se modificando, tá? Lembra disso. E aí nós temos algumas perguntas, meus queridos que estão aí em Paulistana, Santa Filomena, Padre Marcos, João Costa, Isaías Coelho, Domingos Mourão, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Brasileira, Beneditinos, Belém, do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Fartura do Piauí, turma boa, show de bola, meus queridos. Pessoal de Coivaras também, que botou aí a Milena, o Nailson, a Nailson, né? O Everton, o Antônio José, a Rangedra, é isso? É isso, meu diretor? Vamos para as cabeças? Então, eu tenho que entender o seguinte: eu vou ter a cultura popular, eu vou ter a material, a imaterial, a organizacional e a corporal. Eita, professor, é cultura demais. Pois é cultura demais para você saber que eu tenho que, aos poucos, delinear cada uma delas. De que forma? Hein? De que forma aí? Olha aí. Muita gente chegando aí. Olha aí. Deve ser, né? Flexibilidade e liberdade. Se você tem flexibilidade e liberdade, pronto. Já começa a ter um eixo já como base. Mas eu vou ter que ter estabilidade e controle, eu vou ter que ter foco interno e integração, foco externo também, porque nem só de foco interno vive a cultura organizacional. Eu tenho que mapear um modelo que seja competitivo, um eixo que possa ter a cultura de um clã, a cultura familiar, a cultura inovadora sendo injetada constantemente, a hierarquia, o respeito à hierarquia acontecendo, e aí eu respeito, não é o medo, e a cultura de mercado, ou seja, o que está acontecendo dentro do mercado que pode e deve ser aperfeiçoado dentro da cultura organizacional desta empresa. Então, o contínuo trabalho de passar por esse modelo de Cameron e Kim, ele reforça o seguinte: a flexibilidade ela tem que fazer parte da cultura. O readaptar. Por exemplo, uma empresa que não muda os seus valores, sua missão, sua visão, não adequa à realidade, ela está fadada ao insucesso. Isso quer dizer o quê? Mudar os valores, gente, não é deixar de acreditar. É você dar ênfase, por exemplo, ao que está acontecendo ao momento. E você fazer com que os colaboradores entendam que o foco é interno, mas eu não posso deixar de viver com o impacto das variáveis externas. Eu não posso, sabendo me diferenciar, me integrando com as pessoas
dentro das empresas, mas me diferenciando lá no mercado de trabalho, como representante daquela empresa, mantendo a estabilidade emocional, mantendo o controle, o autocontrole emocional principalmente. É aí que você começa a entender que há alguns questionamentos, como por exemplo, o que a cultura exerce especificamente? Aí tem alguns pontinhos que a gente precisa estar relacionando para vocês, como por exemplo, ela define limites em relação à coerência dos atos dos colaboradores, ela cria um sentimento de identidade, de pertencimento daquele colaborador para aquela empresa, uma automotivação que ele vai ter em relação aos interesses coletivos, em estar buscando a coletividade sempre. O reduzir, por exemplo, ela vai reduzir os ruídos de comunicação, porque se eu sei o que eu preciso fazer, eu não vou precisar estar inventando histórias, e aí é que entra a questão do ajudar os colaboradores, ajudar os gestores, compartilhar os valores entre os que fazem parte daquele seu time. Entra a perspectiva de tentar influenciar positivamente, modificar a sociedade por meio das suas atitudes e o que você aprende dentro da organização. Ou seja, a cultura organizacional ela exerce muita coisa, mas não para por aí. Por quê? Porque ela vai se formando numa perspectiva de trazer a essência da empresa, que é a filosofia fundadora daquela organização, onde você vai ter vários conceitos se formando por meio do que a alta administração quer, por meio da organização como um todo, culturalmente falando, socializando a perspectiva desses valores entre os colaboradores e criando critérios para quem entra. Por isso que se fala que o recrutamento e seleção, gente, é o principal processo de subsistema da gestão de pessoas, de recursos humanos, principalmente. Por quê? Porque, meus queridos e minhas queridas, se você seleciona alguém que se encaixa à filosofia da organização, é meio caminho andado para aquela pessoa se perpetuar dentro da organização. Se não, já era. Já era. Porque, na verdade, o recrutamento e seleção, ele é um tiro no escuro. Às vezes você contrata uma pessoa que ela tem muita experiência, que ela tem um currículo invejável, mas na hora que ela vai atuar dentro da cultura, dentro da filosofia, ela não se adapta à cultura da organização. E aí já era. Porque já foi aí 3, 6 meses, e aí a pessoa só nota que não faz parte daqueles valores quando está vivenciando aqueles valores. Então, é uma questão muito subjetiva, mas que traz algumas características que precisam ser estudadas, a cultura, especificamente. Ela traz uma perspectiva de sempre buscar, indicar o crescimento, uma dinâmica de estar fazendo com que as pessoas entendam que, estando dentro daquela empresa, a pessoa vai crescer, tá? Agora, vai fazer com que você chegue ao alto nível por meio da coletividade, por meio de você, mesmo sendo introspectivo, por exemplo, você se engajando com as pessoas, porque você precisa das pessoas para se engajar. Então, se a cultura ela é uma cultura de formação de equipes, de alta performance e de trabalho de engajamento, as pessoas que são introspectivas, elas vão ter que calibrar o seu comportamento para se engajarem mais. Por quê? Porque cultura, ela exige isso, o engajamento. Quanto mais eu tiver disponibilizar o meu trabalho para as pessoas, independente de qual setor eu estou, mais eu vou dar visibilidade à minha performance profissional. A cultura manifesta esta essência, de capturar esta essência, embora todas elas, em algum nível, em alguma situação, elas possam falhar. A importância da interpretação individual de cada performance das culturas, ela é importante até mesmo ser compartilhada, como alguma coisa que seja realmente única. Mas lembrando, não é a empresa que tem que se adequar ao colaborador culturalmente, é o colaborador que tem que se adequar à empresa. Se o colaborador verifica que a empresa ele não bate com os seus valores,
que não se adequam àquela cultura, então ele tem que pedir para sair. Se ele já fechou um ciclo, por exemplo, da sua história, ele está lá na profissão, e a cultura continua sendo aquela, e a cultura não continua uma perspectiva de dar ascensão para você crescer dentro da organização. Então o que vai acontecer? Você vai ter que ser franco e pedir e negociar para sair. Porque se você for querer forçar, por exemplo, uma saída, você pode prejudicar a sua performance de profissional ético. Então, na conversa, você pode externar que você não se adequa mais à sua cultura e aos seus anseios, como missão, visão e valores da sua vida, como o seu propósito. Então, tem tudo a ver com a ligação de cultura com missão, visão e valores individuais. Viu, meu diretor? Não se preocupe com isso. Tá? Chegou a hora, vai chegar a hora e chega para todo mundo. Né? Resultado. O ciclo fecha para todo mundo. Então, é por isso que nós reforçamos essa imagem, porque ela faz parte do entendimento de que você está dentro de um processo que, se você tiver flexibilidade, você vai conseguir se adaptar, caso isso faça parte da sua missão. Se não, você fecha esse ciclo. Você, como técnico em secretariado, tem que ter esse entendimento de que você vai ser sempre cobrado, por exemplo, em culturas de inovação e gestão de risco, por exemplo, de atenção aos detalhes. As empresas vão estar sempre reforçando isso, a precisão em construção dos seus textos, em estar fazendo atas, por exemplo, em secretariado, em você estar trabalhando a perspectiva de agendamento de viagens e entender um pouquinho mais sobre o arquivamento de documentos. Ou seja, a orientação para resultados, a cultura das empresas, elas vão sempre estar buscando aperfeiçoar, pelo menos a ideia é essa, a orientação dos processos dos empregados e a orientação das pessoas, principalmente, onde esse trabalho, o foco em gente, é para que a performance num trabalho coletivo possa gerar resultados positivos, sempre possibilitando melhores resultados. Mas por meio de quê? De uma palavrinha que a gente sempre coloca para vocês, a sinergia. Professor, pelo amor de Deus, o que significa sinergia? Então anota aí, ó. Anota aí que eu vou repetir, hein? Sinergia. Pedi para o meu querido diretor compartilhar aqui a nossa tela. Olha só. Anota aí. Sinergia. O todo é maior que a soma das partes. Sinergia. O todo é maior que a soma das partes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: o todo, a cultura, é maior do que a soma de todos os colaboradores. Isso quer dizer que o todo, gente, é a missão. O todo é a visão. O todo é os valores, são os valores, a filosofia da empresa. O que ela quer atingir a nível mercadológico, a nível de sociedade, é maior do que a entrada. Certo? Eu vi uma cena aí acontecendo aí, meu diretor. Foi uma cena real, foi? O todo, gente. Eu gostei dessa cena aí, viu? O todo, gente. O foco é o todo, a questão cultural, o todo. É maior do que a soma das partes. Entra gente, sai gente. Entra gente, sai gente. E o todo vai continuar. Porque tem alguma coisa a mais ali, tem um propósito daquela empresa a mais. Certo? Então veja, se você faz parte daquele propósito, você está junto do todo. Mas se não, sai e vai para outro. O todo é maior do que a soma das partes. Independente se eu tenho um que é melhor do que o outro, se ele contribui mais do que o outro, não interessa. O todo é maior do que a soma das partes. A cultura é maior do que a soma das partes. Certo? Vamos voltar para os slides, vamos que vamos. E aí nós temos a definição de, por exemplo, eu tenho culturas agressivas. Você vai ter que lidar com culturas agressivas. Não é? Transformando a sua performance em assertivas. Por quê? Porque já que você vai estar buscando a estabilidade, esta estabilidade ela vai repercutir em quê? Nas operações que você vai estar realizando.
Então, esta cultura organizacional, ela vem por meio de o quê? De uma comunicação contínua interna e formal, gente. Olha só este gráfico de fluxo de informações orgânico da comunicação formal. De uma forma bem analógica aí. Olha só. Olha só, o contexto aqui organizacional, ó. Veja só, a organização está aqui, né? No centro. Bem aqui, ó. Olha as setinhas, indo e voltando. Indo e voltando, né? Você está vendo aí? Eu tenho um colaborador B, certo? Mas ele interage com o setor A, que pode ser o setor de marketing. Ao mesmo tempo que ele interage com o colaborador C, que interage com o setor B, que pode ser a logística. Mas a logística ela vai estar interagindo com o quê? Com a organização. Tá bem? Ok? Que automaticamente interage com o setor C, que pode ser o financeiro. O setor C, que interage com o colaborador A, que está interagindo com a organização, e a organização interagindo da forma dela, do todo, com o setor C. Olha só, não tem essa história, é porque eu só quero estar interagindo com o setor aqui de RH. Não tem história. A sua repercussão no setor de RH vai repercutir aqui no setor de logística. Certo? Setor de logística. Que vai repercutir no setor financeiro. Não tem para onde correr. Então, a interatividade, ela é constante. A comunicação, ela pode piorar e pode melhorar. Olha a Kathleen Maria aí, colocando presença aí na história, tá vendo? Kathleen Maria aí, colocando presença na história. E o pessoal de Coivaras presente, mandando ver, anotando tudo, que eu sei que eles estão anotando. A turma é forte. A turma não é brincadeira, não. E o meu diretor aí, ó. Esse aí não cochilou, não. Esse aí não cochilou, não, menino. Esse aí tá ligado nas paradas. Se eu fizer um movimento aqui assim, olha, ele já tá atrás de mim aqui com a câmera. Aqui tem câmera, tudo que é canto aqui, né? Não é brincadeira, não. Voltando para as questões de cultura, gente. Olha aí, para entender a cultura, podemos comparar, por exemplo, com uma cebola, ó. Eita, perto dessa hora, chegando aí perto do almoço, ó. Meu Deus do céu, manda para mim, manda para os slides, por gentileza. Aí tá show de bola, gostei, viu? Rapaz, aí não é brincadeira não. Aí show de bola, gostei. Resultado. Esta metáfora aí, gente, é uma metáfora meio estranha, mas você vai entender agora. Olha só. Num modelo de camada. Primeira camada da cebola, nós temos o quê? A parte mais externa e mais visível. Dá para fazer outro assim. Vou fazer outro com a barriga para dentro, tá? Tipo assim, ó. Dá para fazer outro assim, ó. Eu quero, ó. Eu quero, porque aí aparecia um pouquinho com a barriga ali por cima. Agora, aqui você faz tudo hein, em termos de cultura organizacional, hein? Não é brincadeira, não. Olha aí, ó. Tem que preparar, é? Então, já é pronto, me fala então, viu? Que aí eu viro. E aí, gente, você tem a camada externa, não é? Que é exatamente o quê? Ó, crenças e valores que vem na parte interna. Ou seja, representa o que nós somos. O quanto mais perto do centro da cebola eu vou ficando, mais difícil. É difícil de mudar e transformar minhas crenças. Porque lá está realmente o âmago da questão. A cultura organizacional, ela não é diferente, gente. É um composto que não é diferente de uma cebola, por exemplo. Tá, os compostos eles são sistemáticos e tem 3 níveis principais. Eu tenho os artefatos, que é o que vemos. Nós temos os valores que são compartilhados, que é o que dizem. E nós temos os pressupostos que estão mais realizados ainda. É no que as pessoas acreditam, porque tem muita gente que fala uma coisa e acredita em outra. Ou seja, cultura, para que você entenda, ela vem enraizada de pressupostos, de artefatos e de valores. E aí? Tá perto? Perto? Vamos que vamos. Vamos para cima. Então veja. Olha aí como o modelo da cebola está aqui, ó. A cebolinha aqui, ó. Cebola vindo aqui. E o que nós temos lá dentro? Olha aí o que nós temos, ó.
os pressupostos, é o que as pessoas acreditam. Os valores é o que é compartilhar. Eu posso compartilhar um valor e acreditar em outra coisa? Pode. Sabia? E os artefatos é o que elas veem acontecendo. Né? Nós vemos acontecendo essa expressão, mas a pessoa pode estar lá compartilhando uma coisa e acreditar noutra. Se ela for perguntada, por exemplo, sobre a opinião em relação a um gerente, se ela não colocar o nome, ela vai falar uma coisa, e se ela colocar o nome, ela vai falar outra coisa. Ou seja, o anonimato faz com que mostre realmente quais são os pressupostos dela. E aí? Podemos? Vamos encaixar aqui agora? Quero saber de vocês, meus queridos. Vocês estão com dúvidas? Até agora, vocês estão conseguindo, né? Vocês estão conseguindo e agora deu? Deu. Como é que tu conseguiu? Eu não tinha nem parado naquela vez. Tu fez rapidinho, rapaz. Porque tu fotografou, não é? Tu fotografou a imagem. Muito bem. E agora foi? Show de bola. Vamos para as cabeças. Resultado. Digam aí, meus queridos, se vocês estão entendendo ou não. Eu quero saber de vocês. Pessoal aí de Belém do Piauí, pessoal de Beneditinos, pessoal de Brasileira do Piauí, Campos, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Domingos Mourão, Isaías Coelho, João Costa, Padre Marcos, Paulistana, Santa Filomena, Coivaras. Estão entendendo, meus queridos? Fartura do Piauí. Vocês estão entendendo? Hã? Ali era o quê? Ah, é? Aqui sou eu agora, né? Show de bola, pai. Bote aí. E aí, resultado. Veja bem. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Estão entendendo tudo que nós já passamos para vocês até agora sobre cultura organizacional? Entenderam o último exemplo da cebolinha? Olha aí, pessoal de Coivaras, Isaías Coelho mandando bala. Rapaz, a turma está conectada mesmo, ó. Não é brincadeira não, dizendo que entenderam. Se tiverem dúvida, vocês falem, gente. Se tiverem dúvida, vocês digam, tá? Vamos que vamos para frente. Então, estes artefatos que eu estou falando para vocês é o nível mais próximo da superfície, culturalmente falando. As coisas podem ser vistas, tocadas, cheiradas, ou seja, o mercado está mais próximo disso, não é? Os próprios produtos eles estão mais perto ali, a linguagem, os símbolos, como por exemplo, eu tenho aqui aquele momento lá dos happy hours das equipes, tá? É um momento onde você tem ali o contato das pessoas que trabalham com você junto e vão conversar com você fora do horário de serviço, por exemplo. Então a gente vê em muitas empresas. Só que aqui a gente temos exemplos como a Netflix. A Netflix passou por uma dificuldade agora, onde demitiu 150 funcionários, depois demitiu mais 100. Ou seja, está passando, mas ela continua com os seus valores aí fundamentais. Continua inovando, continua falando e reforçando que ama o local onde trabalha. Quem trabalha principalmente, até mesmo quem foi demitido, gente. Existem depoimentos que ficaram tristes por ser demitidos, mas continuam amando a cultura do Netflix. O alinhamento entre a estratégia e a missão e os valores e a visão da Netflix repercute nisso. Por exemplo, você procura o que é melhor para a Netflix em vez do que é melhor para você? Isso é uma pergunta que eles fazem dentro da Netflix. Você está de mente aberta em busca de grandes ideias? Você encontra tempo para ajudar os colegas? Olha só o que é cobrado dentro da Netflix, hein? Você compartilha informações de forma aberta e proativa? Pois é, proativa de tentar antever aos fatos. Quem gosta aí da Netflix? Quem assiste Netflix? Quem teve já a oportunidade, meus queridos aí, de Coivaras do Piauí, de Isaías Coelho, turma aí de Santa Filomena, Paulistana, Padre Marcos, João Costa, Isaías, Domingos Mourão, Cocal de Telha, Capitão de Campos, Brasileira, Beneditinos, Avelino, né? Álvaro do Gurgueia, é? Álvaro do Gurgueia, né? Alvorada do Gurgueia. Olha aí a turma aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Kathleen, Milena, o Everton, né? Luca,
Todos rindo aí, tô vendo. A turma gosta do Netflix mesmo, a turma gosta. Agora, quando eu vou compartilhar esses valores, são valores em cima de crenças. Manda aí pro meu WhatsApp, meu diretor, manda aí. Tu tem meu WhatsApp? Não? Manda aí, manda aí. Manda aí pro meu WhatsApp. Ou seja, estes valores que eu coloquei lá, meus queridos, tá? Lá, a cebola, resumem o quê? O que as pessoas acham e acreditam. Acham ou diz que acreditam, né? Lembrando, ó, acham ou diz que acreditam. A declaração de missão aí é que você escreveu um conjunto, tá? Onde esse código de conduta está aí no teu manual, que é escrito lá, dentro da organização. Não esquece disso, certo? Nós temos a presença aqui da nossa supervisora pedagógica, que está aqui com a gente, a professora Joara, que está aqui. Prazer em receber a senhora aqui, viu, professor? Prazer em revê-la novamente nesse semestre. Estamos juntos aí. Depois nós vamos querer a participação dela. Gente, depois vocês coloquem se vocês querem conhecer a professora Joara, viu? Professora Joara aí, que é a nossa supervisora. Depois vocês colocam aí para ela, quando vier, a gente colocar ela no ar, então. Viu? Show de bola, professora. Muito obrigado. Então, meus queridos, veja, esses valores são compartilhados. Agora olha a Netflix aí, ó, com valor compartilhado. Olha só o que acontece aí, tá vendo? Olha só o que acontece. Não esquece do seguinte, que a Netflix, ela vem com o quê? Olha a cultura da Netflix aí, ó. Eita, altamente alinhada, em levemente acoplada. Este levemente acoplada aí, gente, são 3 modelos corporativos de trabalho em equipe. 3 modelos, simultaneamente tentar assinar alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo, mas tudo bem, né? Deixa eu ver aqui, é para preencher ao mesmo tempo? Como é que a gente faz? Fala-me, Deus do céu. Meu Deus do céu, é porque a vacinação é agora, né? Poxa vida, é mesmo. E aí, já está acabando mesmo, show de bola. Mas vamos aí, vamos parar nesta imagem aí. Volta aqui para mim, meu diretor, tá? Volta para mim aqui, por gentileza. E 3 minutinhos. A gente vai continuar falando Netflix, tá? Nós voltamos para a última aula. Não sai daí. Fui!